Muito bom. Então, paramos aqui, né? Exatamente nesse ponto. Por que que eu fiz aí, repetindo, tá? Por que que eu fiz essa potência de 10? Para que você minimize o tamanho da expressão, para que ela não fique gigante. E isso é uma coisa que acontece muito, tá? Em contas, em fórmulas mirabolantes, gigantes, muito número, amigo, chega uma hora que o cérebro não consegue mais distinguir quem é quem. E aí acaba se misturando e você corre o risco de errar. Então, vamos simplificar. Quanto mais simplificar, melhor. Então, vamos lá. Então, aqui eu fiz assim, ó. 10 elevado a 3 e tem uma outra potência 10 elevado a menos 6. O que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular elas, simplesmente. Cálculo de potência de 10. Eles estão se multiplicando. Isso também é lá da eletricidade. 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 6 dá quanto? Quem sabe me dizer aí? Quanto é que dá? 10 ao cubo vezes 10 a menos 6. Dá quanto? 10 a menos 3. Isso. Por quê? Vamos lá. Produto, ó, multiplicação. Produto de base 10, os expoentes se somam. Beleza? Então, 3 mais... E qual é a potência do outro? Menos 6. Quando a base é igual, somos expoentes. E somos expoentes, exatamente. Somente quando as bases forem iguais, tá? Isso aqui para 10, para 9, para 20, para 40, não importa. Produto de mesma base. Expoentes se somam. Então, 3 mais. Como eu tenho sinais opostos, mais com menos dá menos. Então, o sinal resultante aqui é menos. 10 menos 6 vai dar 10 a menos 3. Então, esse 10 ao cubo e 10 a menos 6, eu vou substituir por um 10 a menos 3. Amigo, e o restante dos outros números, o que eu faço? Multiplico. Não é isso que eu estou fazendo? Então, vamos lá. Pega aí tua calculadora e multiplica aí. 2 vezes 3,14 vezes 20 vezes 0,032. Deu 4,01. Vou botar um 9 aqui, tá? Só para ficar 2 depois do zero. Aí. Então, como é que ficou a minha expressão por enquanto? Vou até organizar aqui, tá, pessoal? Para não ficar um bololô. Ó, 1 sobre 4,019 vezes 10 a menos 3. Bom, como já falamos aqui, o 10 a menos 3, você pode fazer o que a gente fez aqui no outro exercício. Anda com a vírgula 3 casas para trás. Pega esse valor, divide por 1000, que é a mesma coisa. O 10 a menos 3 você pode substituir por 0,001, ou seja, você tem 3 possibilidades de resolver esse expoente aí. Tá? Ainda tem uma quarta opção, isso é da matemática mesmo. Ó. Esse 10 a menos 3 está aqui embaixo, tá vendo? Ele está no denominador. Eu posso jogar ele para o numerador, ó, jogo ele lá para cima e troco o sinal do expoente. Em vez de ser negativo, ele vai virar positivo. Também é uma outra maneira de resolver. Então, eu tenho 4 possibilidades de resolver essa equação, essa fração. Professor, Fala. aqui, no caso ali no 20 vezes a menos 3, se eu colocar 1000, como é que seria? Picotou no finalzinho. Repete o... No caso ali no 20 vezes 10 a menos 3. 10 Não, é 10 a 3, 10 ao cubo. Se colocar, tipo assim, o 20.000, aí fizesse isso tudo, como é que ficaria no final com esse 10 a menos 6? Tá, entendi. Aqui ficaria 20.000. Aí o que eu ia fazer? Eu ia fazer 2 vezes 3,14 vezes 20.000 vezes 0,032, ia dar um número. Ia dar um número aqui.
Esse número você ia multiplicar por 10 a menos 6. Parecido com essa conta aqui, só que em vez de ser 3, ia ser 6. Só essa ia ser a diferença. O fato de eu ter calculado essas duas potências aqui, ela diminuiu o número de zeros que eu iria ter que usar. Ela minimizou esse número de zeros. Por isso que eu resolvi dessa forma, mas não descarta a possibilidade de, se você não quiser fazer isso, tudo bem, não tem problema. Faz o feijão com arroz. Agora é aquilo que eu te falei, vai ser um número bem maior. Só com cuidado para não errar. Só isso. Tá? Entendi. Então vamos lá, vamos resolver esse aqui. Como é que eu resolvo esse 1 sobre... Né? Vamos lá. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer o diferente de todos, tá? Só para você já também, se quiser usar, ó. Tá vendo esse 10 a menos 3, que está aqui embaixo? Eu vou jogar ele para cima, ó. Vou jogar ali 10 a menos 3 para cima, e ele vai perder o negativo. Ele vai para cima positivo. E aí, o que eu faço com esse 10 a menos 3? Ele simplesmente some dali. Eu desloquei ele de posição. Olha que legal. Pronto. Olha como é que ficou a minha fração. Professor, pode fazer isso? Claro que pode. Isso é matemática. Eu jogo a potência para cima e inverto o sinal do expoente. Simplesmente. 1 vezes 10 ao cubo, você concorda que 10 ao cubo é 1000, né? 10 ao cubo é a mesma coisa que 1000. E 1000 vezes 1 é 1000. Então, ficou 1000 dividido por 4,019, que eu acho que é uma conta muito mais plausível de se fazer do que botar 10 a menos 3, né? Acho que foi uma coisa até mais fácil de usar na calculadora. 1000 dividido por 4, atenção na vírgula, hein? 19. E aí chegamos à conclusão que o nosso XC será 248,81 ohms. 248,81 ohms. É o XC, hein? XC. E aí, pessoal, posso terminar aqui? Claro que não, amigo. Eu preciso achar corrente. Ó. Corrente está lá em cima, é o que ele pede. E olha, eu deixei a fórmula aqui embaixo. Só que, amigos, eu acho que vai ficar muito apertadinho aqui. Vou fazer o seguinte. Eu não queria bagunçar muito aqui a minha tela, mas vamos ver se dá para fazer. Ó, o nosso V, 220 volts, está aqui, dividido pelo valor que eu acabei de achar ali. 248,81. Então, vamos ver. 220 dividido por 248,81. Então, ó, conclusão, nossa corrente será de 0,88 amperes. 0,88 amperes. Quase 1 ampere, né? 0,88. Show? Lembrando, quem não estava aqui no iniciozinho da live aqui, esses exercícios são exercícios base para a nossa avaliação, hein? Por isso, mais uma vez, né? Já falei várias vezes, mas não custa nada repetir. Por isso que eu estou fazendo essa live aqui, corrigindo, independente se você fez ou não fez. Agora corrigindo, envie a sua correção, tá? Para lá, para a sala de aula, para que você assim, fique mais tranquilo de resolver, né? As questões que eu digo, né? Saber resolvê-las, porque vai estar na prova. Aquele print e vamos para a última, número 4. Podem me dar o ok aí. Uma pergunta. Diga. A resposta aí, se fosse colocada aí em miliampere, estaria errado também ou não? Não, sem problemas. Em miliampere aí, é porque eu não sei qual foi o texto. Sim, pode arredondar. 880 miliamperes, tranquilo. Tá. Não, tu fez assim e eu achei que estava... Não, pode converter se precisar. O converter ou não, foi Heron que perguntou, não foi? Sim. Heron, o converter ou não
ele só vai te dar, ele só vai assim, só será importante se a questão for de múltipla escolha. Ah, tá. Porque se a questão for discursiva, que é o caso aqui, se você deixar 0,88 ampere está certo, se você deixar 880 miliamperes está certo, do mesmo jeito. Se for uma de múltipla escolha, aí você tem que ter mais atenção, só isso. Não, quando eu fiz a resposta, na verdade, eu coloquei 0,88 ampere e botei ou 880 miliampere. Aí, Beleza, melhor ainda. Quer dizer, você deixou duas respostas, as duas, no ruim, uma das duas está certa, né? Não custa nada. Isso aí, beleza. Vamos lá, vamos para o quarto exercício. Vamos lá. Uma tensão alternada, ó, tensão em corrente alternada, muita atenção, de 120 volts e 60 Hz é aplicada a um circuito em série constituído por um resistor de 10 ohms e um capacitor de reatância igual a 15. Qual o valor da corrente? Pô, esse aqui eu acho que dá para fazer tranquilo. Só que aqui tem uma pegadinha, tá? Mas vamos lá. O que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho aqui, atenção, vamos lá. Sempre trabalhando com valores e discriminando esses valores para a gente não se perder. 120, eu sei que a tensão que está se aplicando nele. Ele me disse também que a frequência dessa corrente, né? A corrente tem uma frequência por causa da sua onda lá, né? Já falamos sobre isso. É de 60 Hz. Ele disse isso. Falou também que o circuito está em série, ok? Constituído por um resistor de 10 ohms. Existe um resistor aí de 10 ohms. E um capacitor de reatância. Atenção, ele já me disse que por mais que tenha um capacitor, ele já me deu o valor da reatância desse circuito. Como eu estou falando de capacitor, eu estou falando de XC. C porque é um capacitor, não é um indutor. E ele diz que é de 15 ohms. E pergunta qual o valor da corrente final. Bom, aqui, como é que eu direi? Você percebe que ele te deu o valor de frequência e aonde a gente acha essa frequência? Essa frequência a gente acha em duas possibilidades. Ou no XL ou no XC. Tem essas duas opções. No XL é no 2πfL ou no XC é 1 sobre 2πfC. Então, o F aparece nessas duas equações. Sendo que ele está me pedindo o valor da corrente. Então, qual o valor, a fórmula da corrente? A gente já sabe. É é igual a V sobre XC. Por que XC? Porque o circuito é de capacitor. Então, é XC. Consigo resolver a corrente só com V e XC? Sim. V eu tenho? Tenho. Está aqui. XC foi dado na questão? Sim, está aqui. Então, para que ele me deu frequência e valor do resistor? Para você errar. Exatamente. Porque ia fazer a fórmula toda, mas só que ele já deu as duas que a gente precisa, ele já deu, né? Exatamente. O objetivo da questão, ela tem esse apelo, digamos assim, da pessoa que, mas tem uns números ali, eu preciso usá-los. Muita gente pensa nisso. Mas é aquilo, né? Nem sempre, a gente não pode levar muito isso à risca, porque é aí que você acaba errando. Não necessariamente, só porque ele te deu a frequência, a gente é obrigado a usá-la. Por quê? Eu não preciso usar? Porque os valores que eu já tenho já são suficientes. Então, amigos, isso aqui foi feito objetivamente conduzir ao erro. Mas você não vai fazer isso, porque você já está aqui na live. A live diz isso. 120 reatenção e o XC, já foi dado. Para que eu vou embolar? Para que eu vou enrolar? Nada disso. Já vamos direto ao ponto. 120 sobre 15. E é só isso, professor, para fazer? Se tiver mais coisa para fazer aí, faz por fazer, mas não vai interferir em nada. Nossa corrente final aqui será de 8 amperes.
Percebe que tem tanta coisa no enunciado que aparenta ser uma questão que você precisa fazer um monte de coisa, que na realidade a gente só mata com o que tem ali, ao mínimo básico. Com 2 valores eu já mato a questão. Entendido? 8 amperes. Quem foi que me falou aí? Deixa eu ver aqui se eu acho quem foi que me perguntou aqui logo no início. Acho que foi o Gabriel que colocou no chat. Ou alguém colocou que estava com dificuldade, que fez. Quem foi? Fui eu mesmo. Foi você, Gabriel? Foi. Então, aproveita agora. Ó, passamos pelos 4 exercícios. O que você achou aí? O que você tirou suas dúvidas? Fala aí. Tirou, deu para entender, porque eu estava na dúvida mesmo da fórmula para poder achar o XL e o XC. Estava conseguindo fazer por causa disso. Deu para entender legal. Beleza. Então, o XL e o XC é isso, né? Primeiro, são fórmulas diferentes, com grandezas diferentes, um é indutor, o outro é capacitor. E, claro, né, o mais importante, o que é, né, a reatância? Né? A reatância é isso, é o valor da resistência, que a gente não chama de resistência na corrente alternada, a gente chama de reatância, que é o princípio de funcionamento do motor, né? O motor indutivo, o motor, por ter bobinas, né, por ter essa força magnética e tal, e por isso que a gente aprende em máquinas elétricas, nesse primeiro período, o conceito de reatância indutiva, porque lá no segundo, você vai entrar a fundo nos conceitos de motores elétricos, motores trifásicos e por aí vai. Aí vocês vão caminhar mais fundo. Ok, amigos? Até aí? Perfeito? Então, vamos lá. Deixa eu contar uma coisa para vocês importante. Nós estamos aí próximo, né, digamos assim, a praticamente aí 2 a 3 semanas no máximo do término do módulo, né? E é muito importante para mim, em particular, saber das minhas aulas, tá? Eu sei que essa turma é uma turma, eu sei também pelos outros colegas, é uma turma bem assídua, uma turma bem participativa. Vejo também aqui nas minhas aulas, tanto nos trabalhos, entregas e tal. Mas para mim e para a galera, né, para a grande massa de professores da escola, é muito importante que vocês nos dêem um feedback de como que vocês estão se saindo nessa invenção, entre aspas, de aula online, né? Que a gente nunca teve isso na escola, né? É verdade dizer isso. As nossas aulas sempre foram presenciais, claro que com uma cobrança maior, com uma quantidade de matéria muito maior do que a gente consegue dar online, mas a pergunta que eu faço, fique aberto quem quiser falar. Como está sendo essa experiência, vocês entrando numa escola onde você sabe que o ensino é virtual, pelo menos por enquanto, se está sendo válido, se vocês estão aprendendo, como que isso está sendo no seu dia a dia, vocês estão tirando horários para as aulas, vocês estudam em horários fora da aula, como é que está? Quem puder aí a gente bater um papo sobre isso, para mim aí é fundamental. Quem quer começar a falar? Professor, Fala, Gabriel. Eu falo por mim. Tipo, pode falar. Essa matéria do senhor aí mesmo, agora que eu tive essa dificuldade de fazer, mas nas gestantes que tinham, eu consegui pegar legal. Na do Robson também eu consegui pegar legal. A única mesmo que eu estou no meio do muro mesmo é do Emanuel de eletricidade. Eu acho que eu e a boa parte da turma também está com um pouco de dificuldade na matéria dele. Sim. Porque, tipo assim, o senhor faz uma live, bota um vídeo e tal, o Robson faz live toda terça e sexta. Ele testa, tipo assim, manda mesmo. Já o Manuel, ele só joga as matérias, tipo assim, não dá uma explicação e tal. O pessoal da turma já até falou com o PH e tal, e falou que já é dele, já é do professor já, porque ele não é muito acostumado com essa parte da internet, mas, tipo assim, eu, pelo menos, quando ele joga a matéria, eu escrevo no meu caderno, como a matéria que eu também escrevo no caderno, e depois eu dou uma checada no fim de semana, quando estou mais tranquilo, por causa do dia de semana trabalho e tal. Dou uma pesquisada na internet e tento fazer. Algumas coisas dá para fazer, já outras não. Tanto que na quinta-feira passada o PH fez uma live com a gente.
para Sim, sim. tentar explicar a matéria dele, mas eu falando por mim, eu estou conseguindo entender bem. Uhum. Então, pessoal, eu posso falar um pouquinho sobre a questão da eletricidade, porque essa matéria de máquinas, ela pega um pouco das coisas de eletricidade, né? Vocês perceberam aí, né? Algumas coisas eu preciso que vocês já tenham visto lá em eletricidade para poder aplicar aqui. E o Manuel, eu conheço o Manuel já há muitos anos também. Ele tem essa dificuldade, essa maneira que a gente tem de atuar, né, digamos assim, ele já não tem. Ele é um professor mesmo, aquele raiz, digamos assim, né? E para ele é muito difícil, né, esse esquema e tal. O PH, ele se propôs, a gente combinou nas nossas quintas-feiras, que eu divido o laboratório com ele, né? A gente combinou que algumas quintas-feiras ele ficaria com vocês para dar esse reforço em eletricidade. E me pediu também que, se eu quisesse, marcar com vocês também as quintas-feiras, uma semana ele, outra semana eu, que a gente reforce também, que eu reforce o aprendizado de eletricidade. Caso alguém tenha algumas dúvidas, é um dia em que a gente pode tirar, tá? Contem comigo também, isso é importante, tá? Quem precisar. Coisas que vocês, de repente, estão com dificuldade lá em eletricidade, joga para cá, que eu ajudo também. Isso aí não é um problema. Se precisar de ajuda, pode mandar lá, independente da matéria, pode colocar lá que eu ajudo sim também, tá bom? Alguém mais quer falar alguma experiência aí diferente de aulas? Alguém já estudou online aqui? Fora o 1º de maio, outro tipo de curso, não? Pode abrir os microfones, gente. Pode abrir. Não, Eu tô com ninguém reunião nunca minha estudou. na Light lá, na Light que tá tendo reunião direto assim. Ah, Mas fora isso, não. nunca parou para estudar online. Não. Eu tô com dificuldade também com o Manuel, que eu achava, assim, de repente, até a família dele podia dar um incentivo a ele também de entrar para poder se aprimorar na internet, né? Sim, sim, sim. Eu acho que deve ter filhos, netos, deve ter, não tem não? Sim, sim, tem alguns netos, filhos que pô, tiram de letra, né, isso daqui, né? Com certeza, né? Então, eu acho que se desse um incentivo a ele, acho que ele ia dominar também. Cara, mas assim, a gente faz o possível, né? Eu sou coordenador de informática e eletrônica e eu faço a mesma coisa com os meus professores lá. Mas assim, lá a grande maioria leva na boa, um pessoal mais novo, já consegue levar tranquilo, né? Agora, a eletricidade com o Manuel realmente é aquele É exercício na raiz. tela, é raiz, é aquele exercício na tela, amigo. E você vai tentar lá. Mas assim, foi o que eu falei. Pode ter certeza, se você perguntar para o Robson, para mim, eu estou falando agora com vocês, com o PH, pode contar com nós três para tirar as dúvidas de eletricidade. Se vocês quiserem, aí na próxima quinta-feira, não sei se o PH chegou a marcar com vocês ou não, vocês peguem tudo que vocês têm de dificuldade, anotem tudo, enfim, e vamos tirar essas dúvidas na quinta-feira. A gente faz uma Nós mega alunos revisão. daqui, eu tenho certeza que a gente está tirando muita dúvida na internet, que é o nosso refúgio é a internet. Ah, sim. As aulas do YouTube, né, digamos assim. Aula de YouTube, poder tirar nossas dúvidas, coisas que a gente podia explicar, a gente está tendo a explicação na internet. Sim, sim. A internet também é um meio de estudo, né? Mas é óbvio que, assim, conosco aqui, né, que é onde a gente está lidando diretamente, é uma outra Isso. forma mais fiel, digamos assim, ao conteúdo, né, e tal. Mas vamos fazer assim, se vocês sentirem dificuldade, quiserem mandar mensagem, pode mandar mensagem. Eu não estou no grupo de vocês até hoje, nem eu sei por quê, mas me envia lá, pede para o PH me mandar lá, me adicionar no grupo, que eu entro lá e quando vocês tiverem dúvida lá, é só me avisar. Beleza, amigos? Professor. Então, só para fechar, esses 4 exercícios aqui, estudem ele, refaçam, se possível, né? Refaçam. Joguem lá na sala, ele pronto, para eu pontuar lá a galera que fez. E na próxima aula a gente vai falar do último assunto que falta para a gente fechar a matéria de máquinas e a gente faz uma revisão para preparar para a prova. Beleza? Pura?
Beleza. Tranquilo, professor. Meus amigos, tudo de bom para vocês aí. Boa noite a todo mundo, boa semana. Quarta-feira a gente está de volta. Valeu. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, meus amigos. Boa Abraço. noite a todos aí.